Shalom para todos. Nós vamos estudar hoje a Parashá Vayera. Eu queria começar com a leitura de Bereshit 18, 1 a 3, Gênesis, diz o seguinte: E apareceu-lhe o Eterno junto a Elonê Mamre, e estava, no caso Abraão, sentado à porta da tenda. Quando esquentava o dia, e alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu e correu ao seu encontro, desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra. E disse: Meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Gente, a primeira mensagem, a primeira instrução que a gente tira dessa parashá, e nós vamos observar um pouco na frente, que ela vai se confirmar, é que a coisa mais importante, né, e essa frase que diz, não passes do teu servo, ou seja, não se afastes de mim, é que quando nós nos conectamos com a luz divina, quando nós nos conectamos com o Eterno, com a Kadosh Baruch Hu, quando o Eterno é o nosso Deus, isso é maior do que tudo na nossa vida. E nós precisamos guardar isso como a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Nós sabemos que dentro de cada um de nós, já falamos isso na semana passada, existe um portal, existe um portal de comunicação entre nós e o Eterno. Cada alma tem isso. Não precisamos de intermediários, de ninguém para mediar a nossa comunicação com o Eterno, não. O Eterno colocou dentro de cada alma um portal de comunicação com Ele. O que nós precisamos é estabelecer essa conexão. E quando ela é estabelecida, nós temos que compreender que isso é algo extremamente precioso. A Parashá continua, é revelado que Abraham e Sara vão gerar um filho, né, mesma idade avançada. Abraham intercede também por Sodoma e Gomorra, né, e nasce Yitzhak. E ele, obviamente, desenvolve um amor muito grande, muito forte, tanto Abraham como Sara, por Yitzhak. E quando Yitzhak tem mais ou menos 37 anos, ocorre algo surpreendente. O Eterno pede para Abraham oferecer Yitzhak como uma oferta de elevação. E nós vamos ler o texto todo, porque nós vamos encontrar hoje algo muito especial que os rabinos explicam. Algo talvez muitos ou alguns de vocês não ouviram ainda. Algo que está no ensinamento profundo, né, dos segredos da Torá, sobre o verdadeiro significado desse fato, desse ato surpreendente, que a Kadosh Baruch Hu pede a Abraham que aquele filho que nasceu, que foi um filho prometido a ele, né, na velhice dele, de Sara, foi gerado esse filho, na verdade o propósito divino pelo qual Abraham sai da sua casa, da sua parentela, e com 100 anos ele cumpre esse propósito, e depois de 37 anos que nasceu Yitzhak, o Eterno pede então que Abraham ofereça a ele como uma oferta de elevação. Vamos ler o texto e vamos captar o motivo disso. Mas de antemão,
Embora isso tenha sido, claro, um teste, porque o próprio texto diz que Abraão foi experimentado, foi testado, nós sabemos que tudo que ocorre e toda a ordem divina tem um propósito. E nós vamos descobrir, estudando essa paraxá, que esse ato, esse último teste de Abraão, na verdade, é o começo da grande missão que foi dada ao povo judeu. Nós vamos entender que foi confiado aos descendentes de Abraão Avinu e aqueles entre as nações que se converteram ao Eterno dentro de uma aceitação do jugo da Torá, foi dado a todos esses uma missão que vai envolver a retificação de todos os mundos e corrigir um problema que causou a quebra dos recipientes. E nós vamos olhar de maneira até mais profunda que esse mundo que diríamos que é o mundo inferior, o mundo físico, ele foi criado, entre outras coisas, para ser o lugar onde ocorresse essa retificação e, por isso, ele tem elementos únicos que proporcionam um ambiente ideal para esse ato de retificação dos mundos, para que a luz volte a fluir sobre todos os mundos e todas as sefirot de uma maneira plena e sem impedimento. Mas vamos passo a passo. Vamos ler agora o capítulo 22 de Bereshit, de Gênesis. Eu vou ler primeiro o capítulo todo e depois nós vamos parar em alguns pontos e vamos analisar e descobrir qual era o propósito, além do teste, obviamente, o teste que Abraão e Isaac passaram nesse teste, mas qual era o propósito fundamental que estava inserido nesse teste. E como esse propósito que estava inserido nesse teste está relacionado com a questão da retificação dos mundos. Vamos passo a passo. Então vamos ler o capítulo 22 e enquanto eu leio vocês já refletem, já se concentram e tentam captar essas reflexões mais profundas. Diz assim: e foi depois dessas palavras que Deus experimentou Abraão e disse-lhe, Abraão, e disse, eis-me aqui. E disse, toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento, e tomou seus 2 moços com ele, e Isaque seu filho, e partiu lenha para oferta de elevação. E levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. No terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. Então tinha 2 moços com ele, ele falou para os 2, fique aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e adoraremos, e voltaremos a vós. Observe aqui essa parte, nós vamos depois explicar, mas ele não ia sacrificar Isaac, e porque ele fala, voltaremos a esse lugar? Existe um sentido simples, mas vamos pegar o sentido mais profundo que é ensinado pelos sábios, especialmente aqueles que estudam os segredos da Torá. Então vamos continuar. E tomou Abraão
a lenha para oferta de elevação. E a pôs sobre Isaque, seu filho, ou seja, Isaque carregou a lenha, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E falou, eis-me, meu filho. E disse, eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para oferta de elevação? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos e chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus. E edificou ali Abraão o altar e pôs a lenha em ordem. E amarrou Isaque, seu filho, e o colocou no altar, sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou um anjo do Eterno dos céus e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui. E disse, não estendas tua mão ao moço, e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore, por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em oferta de elevação, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno verá, e do qual dirão futuramente, nesse monte do Eterno aparecerá, a seu povo. Está falando do local onde posteriormente seria construído o Beit HaMikdash, o templo. E chamou o anjo do Eterno a Abraão pela segunda vez dos céus e disse, por mim jurei, disse o Eterno, por que fizeste essa coisa e não negaste teu filho, teu único? Abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está à beira do mar, e herdará a tua semente à porta dos seus inimigos. E se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. E voltou Abraão e seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Beer-sheba, e morou Abraão em Beer-sheba. Veja bem, o Eterno aprovou esse ato, e a partir disso ele disse, vocês serão, os seus descendentes serão realmente o povo escolhido. O Eterno aprovou todo esse projeto de que através de Yitzhak, e posteriormente quando ele se casa com Rivka, com Rebeca, daí vem toda uma descendência daqueles que vão servir a Kadosh Baruch Hu. Começa com Abraham e Sara. Muito bem, agora vamos analisar alguns pontos e vamos ver do ponto mais, digamos assim, simples de entender ao mais profundo. O mais simples é que quando o Eterno diz a Abraham, vai à terra de Moriá, é usado a mesma frase que é usado no começo, quando o Eterno chama ele para sair da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar onde o Eterno lhe mostraria qual seria esse local. E a frase é Lech Lechá, que essa frase retorna, vai por ti. Mas ao mesmo tempo, é um chamado, e nós vimos isso na paraxá anterior, de introspecção, de buscar dentro de si a força para o teste, mas mais do que isso, entender o propósito fundamental, não só do teste, mas desse ato que ocorrerá entre ele e Yitzhak, onde ele seria chamado a oferecer Yitzhak como oferta de elevação. Muito bem. Então, nós vemos que esse teste, na verdade, ele vai revelar o motivo, a missão do povo judeu,
que é a retificação dos mundos. Assim como o mundo espiritual e as coisas espirituais influenciam o mundo físico, estão bem conectados, nós sabemos que tudo o que ocorre no mundo físico vai também afetar o mundo espiritual. Então a descendência de Abraão e os convertidos das nações terão uma incumbência de fazer um trabalho de retificação nesse mundo que vai afetar todos os mundos. Bem, dentro disso, a gente continua na reflexão. Qual é o sentido mais profundo disso? Primeiro, é um grande teste para Abraão Avinu. Um teste além das forças humanas. Ele consegue captar isso e consegue aceitar isso porque para ele o eterno é maior do que tudo. Ele consegue captar isso porque ele tem essa conexão fortíssima com o eterno que ele considera acima de tudo. Esse é o primeiro ponto. Mas depois ele vai compreender o sentido mais profundo e nós observamos que chega um momento quando ele vai junto com Yitzhak, ele fala, nós voltaremos. Por que ele falou isso? Então vamos passo a passo entender isso. Primeiro, ele oferece-o, né, assim que o texto diz, como uma elevação. Então, num sentido mais profundo, esse ato que transcende, né, as coisas, a lógica natural, ele vai trazer uma elevação aos mundos. Então, aquele ato de Abraão levar Yitzhak para oferecer como oferta de elevação, ele vai trazer uma elevação a todos os mundos. Ele vai retificar algo. E ele vai abrir um processo de retificação oficial dos mundos. Então, vamos passo a passo entendendo esse conceito mais profundo para nós chegarmos em qual retificação os sábios explicam que ocorreu nesse ato. Então, nós dizemos que Abraão e Isaac, eles darão início a esse processo de retificação que vai afetar todos os níveis da existência. Então, vamos agora pegar algumas frases que nós lemos para nós decifrarmos esse ponto fundamental. Primeiro, nós lemos uma frase no texto que diz, eu e o moço iremos lá. Então, nesse momento, Abraão Avinu, ele aceita esse trabalho por todos os seus descendentes de uma maneira irrevogável, inquebrável, que a partir daquele momento o povo judeu aceitaria a grande missão de ser um instrumento de retificação para esse mundo e para os mundos, trazendo um benefício para também todas as nações da terra, que seriam abençoadas também com essa missão do povo judeu. Eu faço um parênteses sobre isso, que nós temos observado que, embora o povo judeu tenha feito e está fazendo um trabalho que vai trazer uma retificação para os mundos e um benefício para todas as nações, tem recebido em troca, e muitas vezes, não só ingratidão, mas às vezes o mal pelo bem que tem doado. E eu queria só enfatizar esse ponto, porque é um ponto que, inclusive, eu toquei quando fiz uma reflexão no programa Voz do Shofar, e é muito importante nós entendermos isso,
que quando nós estamos dispostos, quando nós queremos exercitar um desejo que é um desejo divino, porque nós fomos criados com o desejo de receber, mas quando nós queremos exercitar o desejo de doar, que é um desejo que pertence a Kadosh Baruch Hu, é um desejo que pertence ao Eterno, o Eterno tem o desejo de doar, nós fomos criados com o desejo de receber, mas quando nós exercitamos esse desejo de doar, nós não receberemos nesse mundo proporcionalmente aquilo que doamos. E muitas vezes, ao ajudar uma pessoa ou várias pessoas, nós podemos até receber o contrário, a ingratidão, ou mesmo o mal pelo bem que nós fizemos. E uma pessoa que serve ao Eterno, e acontece isso com ela, ela pode ficar confusa, se ela não entender um princípio fundamental. Eu citei o exemplo de uma pessoa que morava num lugar maravilhoso, mas que desejava comprar uma casa maior, já que sua família havia aumentado, e foi para um outro lugar trabalhar, numa oportunidade de trabalho, mas um lugar que era o oposto desse lugar maravilhoso. O lugar onde ele foi trabalhar era um lugar feio, sem quase nenhuma vegetação, um clima desagradável, enfim, um lugar que ele não desejaria jamais morar, mas um lugar que ele foi para adquirir mérito, para adquirir recursos, para construir uma casa melhor. No final da sua jornada de trabalho, imagine se o dono da empresa oferecesse para ele, dissesse: olha, eu sei que você está arrecadando fundos para comprar uma casa melhor onde você mora, mas você se doou tanto aqui que, se você quiser, eu posso recompensá-lo em dobro. E você pode ter uma casa 2 vezes maior do que a que você vai ter no lugar onde você mora. É óbvio que essa pessoa diria: não, muito obrigado. Eu quero voltar para o lugar onde eu moro, onde minha família está, que é o lugar maravilhoso que eu quero morar. Aqui eu vim só para conseguir esse recurso e eu preciso voltar para lá. Ora, nós saímos de um lugar maravilhoso e nós viemos a esse mundo. E se nós recebêssemos proporcionalmente por tudo que nós doamos, nós estaríamos gastando todo o mérito adquirido nesse mundo. E nós não queremos isso. É óbvio que quando nós cumprimos as mitzvot, nós recebemos bênçãos, mas não recebemos proporcionalmente. E às vezes, o fato de ajudarmos alguém que não retribui com nada, e às vezes até com ingratidão, embora seja muito desagradável isso, e nós achamos até injusto, na verdade, nós estamos criando um saldo de mérito para nós usarmos na nossa morada maravilhosa, de onde nós saímos, no mundo vindouro. Então, quando nós aprendemos a nos doar e aprendemos a exercitar o desejo de doar, nós temos que entender que o fato de não recebermos proporcionalmente agora nesse mundo faz com que venhamos a acumular mérito para a nossa morada verdadeira no mundo vindouro. Então não devemos jamais nos cansar de doar, e mesmo que venhamos a ter, da parte de algumas pessoas, a ingratidão, isso não deve tirar de nós o ânimo, a vontade e o desejo de continuar doando e exercitando esse desejo de doar, que é um desejo ligado essencialmente ao Eterno. É um desejo divino, já que nós fomos criados apenas com o desejo de receber. Muito bem. Agora vamos continuar. Ele fala: vamos lá nesse local
e nós vamos voltar, né? Primeiro ele fala, vamos fazer o trabalho, ou seja, nós aceitamos o trabalho. Depois ele fala, que o texto diz, eu e o moço iremos lá, adoraremos. Ou seja, nós aceitamos o trabalho e nós vamos servir o Eterno. Adorar é o serviço a Kadosh Baruch Hu. Nós vamos servir o Eterno. Mas ele diz, nós voltaremos. E o que é que Avraham Avinu capta agora? Ele capta esse princípio. Nós vamos doar, nós vamos servir, mas nós não receberemos proporcionalmente desse mundo. Nós vamos adquirir um mérito para o mundo vindouro. E mesmo que isso custe a nossa vida, e mesmo que pessoas, nossos descendentes, que irão servir a Kadosh Baruch Hu, venham a morrer, venham a ser mortos, tentando fazer um trabalho em benefício das nações e em troca, elas pagarem o bem com o mal, e venhamos a passar por holocaustos, nós voltaremos. E Avraham Avinu entende de maneira profunda o conceito da ressurreição, que o Eterno deu esse trabalho difícil e maravilhoso para o povo judeu, mas dará também a chance para todo judeu, inclusive aqueles cuja vida foi ceifada muitas vezes cedo demais, apenas por ser judeu, por estar fazendo a vontade de Kadosh Baruch Hu, o Eterno dará a oportunidade de voltar. E Avraham Avinu diz, nós voltaremos, nós serviremos, nós vamos, nós aceitamos, nós serviremos ao Eterno. E mesmo que isso custe a nossa vida, como ele estava levando Yitzhak para uma oferta de elevação, mesmo que custe a nossa vida, nós voltaremos. Ele fala da ressurreição de todo o povo judeu. Mesmo que isso custe a vida de muitos judeus, haverá a ressurreição dos mortos. Além das recompensas no mundo vindouro, para, através da ressurreição, ver e desfrutar do resultado de todo esse trabalho que foi feito pelo povo judeu. E a ressurreição ocorre justamente na era messiânica, quando chegar a hora da vinda do verdadeiro Mashiach, quando o povo judeu, todos aqueles que serviram a Kadosh Baruch Hu, muitos que foram mortos e ceifados, ainda muito jovens, todos terão a oportunidade de voltar e desfrutar do resultado desse trabalho que começa com Avraham Avinu e Yitzhak. Agora, vamos ler algo e analisar algo muito importante sobre a retificação espiritual que ocorre pelo fato de Avraham levar Yitzhak para oferecer como oferta de elevação, e por que, ao invés de matar Yitzhak, ele não conclui o ato, ele apenas amarrou ele, e depois ele vai sacrificar um animal, dando aval a todos os sacrifícios no Beit HaMikdash. Vamos entender isso, mas vamos reler essa parte para nós captarmos o sentido de maneira mais profunda e então entrarmos no motivo mais profundo desse ato, que ocasionou uma retificação e deu início ao trabalho do povo judeu. Então, 22, vamos voltar, Bereshit 22, Gênesis, do 9 ao 19, diz o seguinte: E chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus,
E edificou ali Abraão o altar e pôs a lenha em ordem e amarrou Isaque seu filho e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou o anjo do Eterno dos céus e disse: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não estenda sua mão ao moço e não lhes faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão os seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. Então, ocorreu algo muito profundo, mas para nós entendermos isso, nós temos que entender a relação dos dois com as Sefirot. Abraão, ele representa a Sefirá de Chesed, e a Sefirá de Chesed é justamente o desejo de doar. Yitzhak representa a Sefirá de Gevurá, né? Chesed tem a ver com o amor, a misericórdia, o doar. Gevurá com força, né? Com julgamento e com o desejo de receber. Então, aqui existe duas forças contrárias, e era preciso que ocorresse o primeiro ato de retificação, o ponto de equilíbrio entre essas duas forças. Entre Chesed, o desejo de doar, e Gevurá, o desejo de receber. Como achar o equilíbrio entre essas duas forças? Se Abraão tivesse matado a Yitzhak, estaria matando completamente o desejo de receber. E esse não era o propósito. O propósito era, através desse ato, equilibrar nos níveis espirituais chegar a um ponto de equilíbrio entre Chesed e Gevurá. Esse ponto de equilíbrio ocorre quando ocorre a amarração de Yitzhak, ou seja, quando ele é atado. E quando ele é atado significa que quando o desejo de receber, que é muito forte dentro de nós, afinal de contas é o desejo fundamental da criatura, de todos que foram criados, que é o desejo de receber, mas quando ele é amarrado, ele é contido, então ele dá lugar ao desejo mais elevado, que está relacionado com a Kadosh Baruch Hu, que é o desejo de doar. Então aquele ato estava equilibrando nos mundos, nos níveis espirituais, um ponto de equilíbrio entre Chesed e Gevurá. E a partir daquele momento começou o grande trabalho do povo judeu como um todo, de trazer esse ponto de equilíbrio que vai proporcionar o ambiente ideal para a retificação dos mundos. O ponto de equilíbrio entre Chesed e Gevurá. E depois é sacrificado um animal, dando aval aos sacrifícios do templo. Porque quando se sacrificava um animal, se sacrificava pelo fato da pessoa ter cometido um pecado, e o pecado é resultado de um desejo de receber que não está atado, que não está controlado, que não tem uma restrição sobre ele, e esse desejo de receber faz com que a pessoa
faça algo contrário à instrução da Torá, porque ela não consegue se conter. Quando ela sacrifica o animal, é um pouco do sacrifício do seu Yetzer Hará, mas também uma lembrança da sua alma animal também, que se identifica com aquele sacrifício, mas também a lembrança que ela precisa atar o desejo de receber para que ela tenha condições de exercitar, através das mitzvot, o desejo de doar. Não eliminando e matando o desejo de receber, porque ela não teria como viver, já que, naturalmente, isso está na natureza da criatura, o desejo de receber, e ele precisa existir, mas dentro de um controle, porque no final desse processo é o desejo de receber a luz divina, não através do pão da vergonha, mas através de um mérito adquirido pelo exercício do desejo de doar, que vai levar a pessoa à conexão mais forte com a Kadosh Baruch Hu e vai proporcionar a retificação dos mundos. Os sábios explicam que esse equilíbrio entre Hesed, representado por Avraham Avinu, e entre Gevurah, representado por Yitzhak, e o fato de amarrar e não matar o desejo de receber, era o sentido mais profundo daquele ato, que transcende até a questão do teste, embora houve o teste, mas que, na verdade, era o começo da missão do povo judeu, porque isso iria contribuir efetivamente para a retificação dos mundos e o equilíbrio das forças espirituais a partir daquele momento. Nós concluímos o estudo dessa paraxá lembrando de um conceito que nós vimos no começo, que em tudo isso, Abraham teve a força para fazer isso e para superar todos os 10 testes. Na medida que ele estabeleceu uma conexão com o Eterno, que era maior do que tudo. Ele conseguiu estabelecer uma ligação com a Kadosh Baruch Hu, que era maior do que tudo. E nós entendemos um conceito muito profundo, que embora nós fomos criados com o desejo de receber, nós nos tornamos, por incrível que pareça, mais próximos do Eterno quando aprendemos a ter o desejo que é o desejo do Eterno, o desejo de doar. Quando nós não queremos mais receber como o pão da vergonha, sem nenhum mérito, e o Eterno nos concede então as mitzvot. Recentemente eu li um livro, estava lendo um livro do Rabino Shinshon Brisker, exatamente sobre isso, como as mitzvot foram dadas um presente de Akadosh Baruch Hu, para que nós possamos adquirir mérito para então recebermos, através do desejo, do desenvolvimento do desejo de doar, nós recebermos o desejo primordial da nossa alma, que é nos aproximar de Akadosh Baruch Hu e sermos preenchidos pela sua luz divina, que proporciona um prazer incomparável, que nada nesse mundo poderia sequer ser comparado com a satisfação, a felicidade, o gozo e a alegria. Então, através de cada mitzvah que nós exercitamos, que nós cumprimos, nós estamos adquirindo mérito
contribuindo com a retificação dos mundos, exercitando o desejo de doar e, ao mesmo tempo, cada vez que nós não fazemos as coisas que a Torá proíbe, nós estamos nesse processo da amarração de Yitzhak, ou seja, atando o desejo de receber para que haja um equilíbrio entre Hesed e Gevorah, entre Hesed e Gevorah, e assim nós estamos encontrando o caminho de volta para recebermos a luz divina sem o risco da quebra dos recipientes, mas criando um espaço onde nós podemos absorver essa luz e sentir o maior de todos os prazeres, que é proporcionado pela nossa união com o nosso Criador, com a Kadosh Baruch Hu. Então, essas são as reflexões que os sábios ensinam sobre essa questão dessa paraxá, desse teste que Avram Avinu passou, tanto o sentido da entrega dele como o sentido mais profundo, que é a retificação. Esses dois extremos, né, o ponto de equilíbrio entre esses dois extremos, Hesed e Gevorah, para contribuir com a retificação dos mundos, com o equilíbrio das forças espirituais e com a condução da luz, para que através desse equilíbrio que vem com Tiferet, quer dizer a beleza, a luz possa chegar até Malchut. Que o Eterno abençoe a todos. Espero que essa reflexão tenha sido boa para todos aqueles que estão assistindo ou vão assistir esse estudo da Paraxá. Shalom para todos.